Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Paulo Santos. Eu sou analista de orçamento da Trox, e trabalho na área da engenharia da aplicação. Por hoje venho mostrar para vocês a ferramenta chamada Trox Select, que é o nosso selecionador de equipamentos da Trox. Essa ferramenta pode ser acessada através do site www.troxbrasil.com.br, nessa seção aqui embaixo aqui do site. Clicando nela através de qualquer navegador de internet, você já vai acessar ao site da ferramenta. E aqui você já consegue realizar o seu login e senha, caso já tenha, ou aqui na parte de baixo você pode realizar o cadastro. Ao entrar na ferramenta, ela terá essa cara aqui inicial. Você consegue acessar a área da minha conta, a área de novos projetos e a área dos meus projetos que já foram feitos. E além dessa barra da esquerda aqui, onde consegue acessar mais algumas funções. Na área da minha conta, você consegue verificar aqui as suas informações de login aqui, como nome, e-mail e nome da empresa, contatos da empresa. Aqui na área dos novos projetos, você consegue verificar todos os equipamentos que são possíveis selecionar através dessa ferramenta, que são o nosso mini chiller Smart X, os equipamentos ICV, serpentinas especiais, o nosso foco da aula de hoje, que são também as nossas UTAs de alta pressão para hospitais, chamada TKZ, e também atenuadores de ruído que podemos selecionar através da ferramenta também. E na área de meus projetos, conseguimos acessar aqui os projetos já fabricados de qualquer equipamento mostrado anteriormente. Aqui. Na área esquerda, temos essas seções aqui e que conseguimos verificar informações aqui, como configurações das máquinas já realizadas, que levaria aqui aos meus projetos, cadastro do cliente de obra, caso vocês precisem realizar alguma revisão, sair do login aqui, do configurador, ou verificar os catálogos disponíveis de todas essas ferramentas, de todos esses equipamentos. Entrando aqui na área do novo projeto, você consegue, através desse ícone aqui de Play, você consegue realizar a configuração do equipamento. Aqui. Mostrando aqui a configuração do TKZ, no caso do treinamento de hoje, vocês conseguem, já inicialmente aparece essa tela aqui para vocês, em que é possível colocar aqui, ó, os dados do ar aqui, que são as informações primárias que precisamos aqui, que seria a vazão de insuflamento, aqui, a vazão de ar de insuflamento. Aí aqui você consegue já informar uma vazão de ar, a vazão de ar de retorno e a vazão de ar externo. E aqui ao lado consegue também colocar as temperaturas do TBS de entrada, tanto do retorno quanto do ar externo. E o R também. Aí, a partir disso, a ferramenta já consegue fazer os cálculos do ar de mistura para prosseguir a seleção do melhor tamanho de máquina, assim, para poder realizar a seleção do equipamento. Aqui, note que fica verdinho quando você coloca as informações já no local correto, e aí você já pode passar para pro próximo ícone aqui, para poder colocar mais informações. Aqui, nessas informações do gabinete, é, é necessário informar se o equipamento ficará numa zona externa, ao edifício, assim, não sendo coberta, assim, precisando de algum tipo de cobertura. E aí você selecionaria aqui externo, ou se o equipamento ficará em um lugar coberto, que aí você consegue colocar aqui interno. A partir disso, você consegue colocar aqui embaixo aqui também o acabamento do equipamento, que tem algumas seleções aqui do tipo de acabamento, podendo ser
inox ou pintado ou alguns outros tipos de pintura. Acabamento interno também, que segue praticamente as mesmas funções, inox, aço galvanizado ou pintado. E o isolamento térmico aqui, em que temos a seleção aqui da possibilidade de poliuretano ou lã de rocha. E aqui mais embaixo, aqui temos a opção do lado de manutenção aqui também, que é possível colocar tanto direita ou esquerda. A partir disso, temos as informações da obra aqui. Podemos colocar aqui no ícone do maisinho, em que leva você a essa tela aqui da obra, em que você consegue cadastrar uma obra com o nome, além da alimentação elétrica dessa obra, e também necessário o país, estado e cidade em que será feita essa obra aqui. A partir disso, ele já verifica a altitude do local, mas você também consegue digitar manualmente, caso você queira uma outra altitude, além da sugerida. A partir disso, você pode clicar em salvar e você já será direcionado aqui a essa área de seleção aqui, em que você consegue já buscar a última obra, no caso, que é a que você acabou de registrar. Aí ele já vai deixar pronto para você todas as informações aqui que você cadastrou. A partir disso, você consegue já colocar preencher aqui a tag da máquina, as informações da quantidade aqui, e selecionar também o modelo do equipamento aqui. Note que ele não aparece todos os modelos, apenas alguns que seriam com uma velocidade de face próxima ao ideal que costumamos trabalhar de próxima a 2,5 metros por segundo aqui. Essa informação ela é completamente dependente da vazão de ar. Então, conforme você altere a vazão de ar, aparecerá outros modelos de equipamentos, outros tamanhos de equipamentos aqui para que você possa selecionar, porém, sempre mantendo próximo a velocidade de face de 2,5. E após isso, você já consegue criar a máquina através das seções aqui dela. Essa ferramenta ela é completamente livre aqui, você consegue verificar, fazer vários formatos de equipamento, assim, da forma que você achar pertinente, e não tem nenhuma restrição, então você consegue colocar os módulos dos equipamentos da maneira que bem quiser. Aqui temos os módulos, a seção A, que seria a caixa de mistura da UTA, a seção B, que seria a caixa de insuflamento, que ficaria sendo o último módulo do equipamento, a seção C, que é um ciclo entálpico, a seção D, que é um filtro, que seriam os filtros, caso tenham mais de um, seção E, que seria o atenuador de ruído, seção F, que seria a serpentina de aquecimento. Seção FR, que seria a resistência de aquecimento, caso tenha. Seção G, que seria a serpentina de água gelada. Seção H, que seria o umidificador por imersão. Seção I, que seria o ventilador. Seção J, que seria um espaçador, caso o equipamento necessite. Seção K, que seria uma lâmpada UV, e a seção L, que seria um eliminador de gotas. Através dessas seções, de todas essas seções, você consegue criar seu equipamento aqui. Aqui conseguimos criar tanto equipamentos mais simples, como, por exemplo, essa configuração aqui da esquerda, aqui, nós que é um equipamento mais padrão aqui, contendo uma caixa de mistura, um filtro, uma serpentina, um espaçador aqui e um ventilador, e a caixa de insuflamento. E conseguimos criar também seções mais complexas ou seções de dois andares aqui, configurações de 2 andares.
Para fins didáticos aqui, vamos criar essa configuração aqui bem mais complexa, que ela apresenta todos os elementos, todas as seções, para que possamos também demonstrar todas as sessões na prática mesmo. Aqui, ó. Aqui de baixo temos uma vista superior aqui da seção de 2 andares, aqui, da seleção de 2 andares, em que aparece aqui o andar superior do lado de cima, o andar inferior aqui do lado de baixo. E também conseguimos fazer seleções com uma porta mais compacta através dessa ferramenta. Isso sendo um diferencial, em que você consegue colocar tanto portas maiores, como é, por exemplo, essa daqui, quanto portas menores para um acesso em equipamentos menores também. Bom, iniciando então a parte de explicação de todas as sessões aqui. Temos primeiramente a caixa de mistura, em que bom, como vocês podem ver aqui, eu já realizei a montagem de todas as sessões aqui, mas essa montagem ela pode ser feita clicando 2 vezes em cada sessão aqui, ó, dessa área. Então, clicando 2 vezes na sessão A, ela já vai aparecer aqui, ou puxando também e arrastando até o quadradinho pontilhado, você consegue colocar essa sessão no configurador. Ok. Começando então pela caixa de mistura, temos aqui nesse exemplo, você consegue colocar aqui o modelo do dumper, podendo ser o dumper JNB ou um colarinho, ou o dumper JNB é, com estanqueidade, em que ele já é preparado para realizar o teste estanque. Aqui na segunda posição é possível colocar a posição que ficará o dumper, sendo frontal, superior, esquerdo, direito e inferior. E informando esses 2 elementos, já aparece para você uma dimensão de damper já recomendada aqui, que atende mais ou menos uma velocidade de face, uma velocidade próxima a 6 metros por segundo aqui, podendo passar um pouco ou chegando perto aqui, dependendo. Essa dimensão também, ela é uma sugestão, você consegue alterar ela para algumas outras dimensões, que seriam próximas a esses 6 metros por segundo também. A partir disso, você consegue identificar o acionamento do dumper, que seria podendo ser manual, preparado para motorização, caso a motorização seja por conta do instalador, assim, ou da equipe de manutenção de automação, ou alguns dampers motorizados já de fábrica, em que a gente também mostra algumas possibilidades, algumas sugestões aqui em que a ferramenta consegue já sair de fábrica com o damper motorizado. A partir disso, você consegue selecionar aqui o lado de acionamento, sendo direita ou esquerda, que seria o lado de acionamento do damper mesmo. Preenchendo todas essas informações, você consegue colocar aqui também o acesso, que seria o local da porta aqui. Você consegue selecionar, você consegue entrar dentro do equipamento propriamente dito, e aqui você consegue, clicando aqui em acesso, te gera essa telinha aqui, em que você consegue colocar o lado da porta, sendo no esquerdo ou direito, e o lado em que ficará dobradiças, também sendo esquerdo ou direito. E caso você necessite, também visor e iluminação dessa porta desse módulo. Ok, passando para o próximo módulo, que aqui, no caso, eu vou pular o ventilador, porque o ventilador ele precisa das informações de filtro e serpentina para poder calcular a perda de carga de todos os elementos e assim calcular a pressão total do ventilador, que aí é com essa pressão que ele terá que trabalhar, né? Então
precisa da informação dos demais módulos para que ele consiga ser selecionado. Assim, caso você selecione antes, a partir do momento em que você selecionar um filtro ou alterar o filtro, ele vai pedir para selecionar novamente, porque ele considera uma nova pressão total. Bom, passando então aqui para o ciclo entálpico, você consegue selecionar aqui da mesma forma da caixa de mistura, você consegue selecionar os dampers com os mesmos componentes aqui no caso, que seria o modelo, posição e dimensão. Para diferenciar um pouco, eu estou mostrando aqui como funciona o colarinho aqui. Se você selecionar o modelo do colarinho, você consegue também colocar a posição dele, podendo ser as mesmas do damper, assim, superior, inferior, esquerda, direita ou no caso não tem frontal, né, porque ele já está numa seção intermediária ao equipamento, no meio do equipamento, assim, então não teria a face frontal. Isso para o ar de expurgo, que seria o que estaria desse lado aqui, ó, desse lado esquerdo do módulo. Aqui, o ar de mistura também, o damper que ficaria interno à máquina, ele já fica na posição frontal, que seria a única posição dele mesmo. E aí você consegue também colocar o colarinho ou o damper mesmo nessa seção. E o ar de entrada, que seria esse damper aqui da direita. Aí aqui também você consegue colocar todas as posições, sendo frontal, superior, direita, esquerda ou inferior também, nesse damper de ar de entrada. E novamente, a partir do momento que você coloca as duas primeiras informações, a terceira já é sugerida automaticamente. Aqui nesse módulo, o diferencial é que você consegue colocar uma porta de acesso tanto antes, que seria nessa parte esquerda aqui, quanto depois do ciclo entálpico, que seria nessa parte direita aqui também. Aqui. E novamente, acessando essa parte da porta, você consegue colocar a dimensão da porta aqui em equipamentos de tamanho inferior ao tamanho 72, você consegue colocar a porta de 310 e após o tamanho 72 aqui, ó, só é possível colocar a porta de 620 milímetros para facilitar o acesso em uma eventual manutenção. Aqui, apenas informando também, é possível colocar a porta na face esquerda ou na face direita do equipamento e a dobradiça também dos lados esquerdo e direito, e podendo colocar também o visor e iluminação do módulo. A partir disso aqui, podemos passar aqui só para facilitar também o entendimento. Eu já pulei aqui para essa seção de insuflação, em que você consegue também colocar, apenas repetindo, né? Você consegue colocar os dampers, posições, as dimensões sugeridas e a porta aqui de acesso. Ok, a partir disso, vamos para a seção do filtro. Nessa seção, conseguimos gerar aqui tanto o filtro simples, que aí seria um filtro único naquela seção de filtro, quanto filtros duplos, que aí, no caso, seriam dois filtros na mesma seção, ficando um filtro grosso, primeiramente, e, após o filtro grosso, um filtro fino ou um filtro médio, dependendo da necessidade. Aqui, no caso, foi selecionado o filtro duplo, sendo o primeiro filtro um G4 e o segundo filtro um filtro F9. Aqui. Note que na parte esquerda aparece a nomenclatura do filtro, né, que já é costumeira de ver, sendo o G4 e após um F9. Porém, na parte direita aqui aparece o código do catálogo do filtro. Caso necessite de comprar um filtro após, assim, um filtro reserva, seria essa nomenclatura do filtro que seria adquirido. Aqui também temos informações de vazão máxima do módulo do filtro, a velocidade de face do filtro, que
é um pouco maior assim do que o equipamento, pois o filtro é um componente padrão, assim já tem as dimensões padrões. A perda de carga inicial e final do conjunto de filtros e a perda de carga calculada, que é a que utilizamos como parâmetro para o cálculo da pressão do ventilador. Aqui temos informações da classe de filtragem, a quantidade de filtros que será utilizado. Seriam 4 filtros inteiros, tanto do G4 quanto do F9 aqui. E aqui novamente temos as seções da porta aqui, sendo acesso antes do filtro, uma porta que ficaria anterior ao filtro, e acesso após o filtro, a porta que ficaria após o filtro. Nessa seção do filtro, temos aqui também a possibilidade de colocar manômetros, sendo manômetros digitais, tanto de 220 volts quanto de 24 volts. Manômetros em tubinho, que aí seriam os mais padrões mesmo, e o manômetro Magna Helix, que seria mais o relógio, um reloginho que é utilizado o manômetro. Esse manômetro Magna Helix, você consegue colocar tanto para uma pressão de 50 milímetros de coluna d'água, quanto para 80 milímetros de coluna d'água para casos em que seja um filtro absoluto. E aqui na seção da direita você consegue colocar também a quantidade de manômetros. Caso você precise apenas um manômetro para um único filtro, ou para o conjunto de filtro, ou 2 manômetros, sendo um para cada filtro. Após isso, temos a seção da serpentina, em que conseguimos selecionar aqui tanto uma serpentina padrão aqui, como uma de 6 rows e 10 aletas aqui, como alguma outra sendo de 4 rows, 4, 6, 8 rows, e podendo ter 8, 10 ou 12 aletas aqui. Selecionando aqui, clicando aqui em selecionar serpentina, aparece todas as opções de serpentina, e aí no caso você colocaria qual você quer, assim, que aí ele calcularia ou o máximo ou atendendo a capacidade informada. Aqui na área de baixo, podemos colocar aqui tanto as serpentinas, aqui no caso de esfriamento, tanto serpentina de água gelada como de expansão direta ou de água glicolada. E aqui de baixo, no caso da serpentina de água gelada, conseguimos colocar a temperatura de entrada e de saída da água. Na parte da direita, temos a capacidade total e a capacidade sensível. Aí, no caso, a capacidade latente seria a subtração da total menos a sensível. E podemos também colocar aqui a qualidade do ar aqui que vai entrar na serpentina, sendo o filtro grosso, fino ou absoluto. E a qualidade da água também, sendo água corrente aqui nesse caso. Caso você não tenha uma capacidade assim definida já em projeto, mas tenha uma temperatura de saída já definida, você consegue clicar aqui no ícone aqui verdinho, no joinha verdinho, e alterar aqui, ao invés de colocar uma capacidade, você consegue definir uma temperatura do ar de saída. E aí, nesse caso, o selecionador ele vai atender essa temperatura de saída e vai te informar uma capacidade aqui, no caso, que atenderia essa temperatura de saída, sendo definida aqui através dos outros parâmetros, né, do ar da água de entrada e da temperatura da água de saída. Aqui. Novamente explicando a parte da seleção da serpentina, que você consegue selecionar uma serpentina definida aqui, em que o selecionador ele alcança as informações, as condições máximas daquela serpentina, ou ele alcançaria o que você solicitou também.
E só mostrando aqui também, você pode clicar em calcular serpentina, em que nessa função aqui, ele já ele vai te mostrar já a melhor condição possível. Então, ele vai calcular a menor serpentina que atenderia ou a capacidade ou a temperatura de saída em que você necessita. Mostrando aqui os acessórios da serpentina, é possível incluir o tratamento Goldfin. Então, é o tratamento das aletas da serpentina com o tratamento Goldfin. E ok, passando agora para o modo da lâmpada UV. Ela é uma lâmpada que nós temos da marca Stereoware, em que ela elimina ou diminui muito a proliferação de bactérias na serpentina aqui, então. Ela é um módulo em que você consegue colocar somente após a serpentina de água gelada e ela não precisa de uma seleção específica. Você, apenas por colocar ela após a serpentina, ela já ajusta automaticamente a quantidade de lâmpadas aqui, mostrando somente a marca, assim, o modelo da lâmpada, o código da lâmpada, a potência e a quantidade de lâmpadas necessárias. Após isso, nesse equipamento, como ele é um equipamento muito grande, foi colocado uma porta, um acesso após essa lâmpada UV para ser possível fazer a manutenção aqui tanto da lâmpada quanto da serpentina. Então, o acesso aqui conseguimos colocar tanto do tamanho de 310 milímetros, 620, 930, 1240, 1550 ou 1860. E nesse acesso também é possível colocar a porta, já que já foi explicado anteriormente. Após isso, foi colocado também um eliminador de gotas, aqui no qual temos as opções de inox 304, inox 316 ou alumínio. Lembrando também que o eliminador de gotas ele é sugerido para equipamentos que tenham uma velocidade de face acima de 2,7 metros por segundo. Então, como esse daqui é um equipamento didático, selecionamos aqui com 2,6 metros por segundo, mas serve de aviso que ele é recomendado para serpentinas com velocidade de face acima de 2,7 metros por segundo. Após isso, temos a resistência de aquecimento, em que podemos colocar ela, caso você tenha problema de espaço, você consegue colocar ela aqui em resistência na serpentina de aquecimento, em que a resistência ela já fica colada diretamente na serpentina, então ela já fica meio que incrementada a serpentina, ocupando o mesmo espaço da serpentina, no caso. Então ela não precisaria do módulo somente para a resistência. Ou você consegue colocar também uma resistência no módulo, sendo utilizada para desumidificação, em que ela seria uma resistência separada da serpentina e em que ela precisaria de um acesso ou posterior ou anterior para realizar a manutenção dessa resistência. Aqui temos as informações para cadastrar, tanto da tensão, podendo ser a tensão da obra utilizada ou uma tensão inferior. Então, caso você utilize uma tensão na obra de 380 volts, você consegue colocar uma tensão da resistência ou de 220 ou 380 volts, dependendo da sua necessidade. É possível colocar também o número de estágios. Então, se você precisa de uma resistência de mais de um estágio, de 1 até 5 estágios, é possível colocar aqui nesse quadro de seleção. Material das aletas da resistência, então seria ou aço zincado ou aço inox. E a potência total da resistência, em que aparece aqui um quadro de possíveis resistências elétricas aqui. Esse não é um quadro livre, temos uma resistência, uma potência total já calculada dessa resistência. E aqui de baixo você consegue ver a ligação elétrica que é feita nessa resistência, a potência da resistência, a quantidade de resistência, comprimento de cada resistência, o diâmetro do tubo
o código da resistência, caso eu precise, termostato de segurança, então as informações dele, a caixa de Born, e aqui no lado esquerdo é possível verificar as informações de entrada e saída do ar e a umidade relativa de entrada e saída do ar aqui. Novamente, essa temperatura ela veio da serpentina de resfriamento, em que ao passar pela serpentina, o ar ele sairia da serpentina a 13 graus com 98% de umidade, e aí passando pela resistência, ele passaria a 14 graus com 90% de umidade. Após isso, temos o módulo do umidificador, em que é muito semelhante à resistência elétrica. Você consegue colocar a tensão elétrica do umidificador, a quantidade de estágios e a potência total dos umidificadores. E após temos um atenuador de ruído aqui, em que no atenuador você consegue colocar aqui o tamanho do atenuador, o comprimento dele, sendo 620 milímetros, 930, 1240, 1550 ou 1860 milímetros. E ele só aparece as informações aqui de espectro de ruído após a seleção do ventilador. Então, no momento, você só consegue colocar o atenuador e as dimensões dele aqui, podendo ser todas essas já citadas. E aí, após a seleção do ventilador, que faremos a seguir, será apresentada todas as informações de atenuação de ruído, regeneração de ruído e de saída de ruído também. Agora chegamos no módulo do ventilador, que ele pode ser selecionado aqui da mesma forma que será selecionado agora, ele teria sido selecionado também anteriormente. A única diferença sendo que, novamente, se colocássemos um filtro ou alterássemos o filtro, ele pediria para selecionar novamente por considerar uma nova perda de carga do filtro, assim, no caso. Aqui no módulo do ventilador temos a pressão disponível, em que há a informação que precisamos acrescentar, e o tipo de rotor do ventilador, que no caso seria ou limit load, ou airfoil, ou plenum fan AC, que não vem com inversor de frequência incluso, ou plug fan, que ele é um plenum fan EC com inversor de frequência incluso. O tipo de ventilador também, dependendo de cada um dos 4 citados agora, você consegue ter alguns diferentes tipos. Então, no caso do limit load do airfoil, você consegue verificar um ventilador com quadro em volta ou sem quadro, verificando assim qual que seria o mais vantajoso assim para a seleção. E o tipo de descarga, que no caso que é frontal, horário, frente horário, ou no caso de limit load airfoil, é possível colocar também a descarga superior, clicando nesse módulo aqui. Essa seleção, nessa seção você consegue colocar as portas, sendo direita e esquerda, igual citado anteriormente, tanto antes do ventilador, que no caso ficaria aqui, quanto após o ventilador, que no caso ficaria aqui. Aqui também mostrando os demais tipos de rotor, igual informado. E também no caso do limit load, você consegue verificar também o tipo de motor que será acrescentado, sendo VEG ou SCW, ou VEG ou SCW, que ele verifica aqui o melhor motor. E também é possível selecionar um ventilador à prova de explosão ou não, aqui, dependendo da sua necessidade. Os acessórios que podemos colocar na seção do ventilador seria preparado para o teste SINVA, em que é orçado uma preparação, selecionado pensando já numa preparação para um futuro teste. E aqui na área de seção,
você consegue selecionar um ventilador aqui. Clicando aqui na área de seção, você já consegue selecionar o ventilador ideal para a sua aplicação. Após isso, temos aqui, ó, na área superior, a parte de acessórios, aqui também, que não foi mencionado anteriormente, em que nela você consegue acrescentar alguns opcionais aqui, sendo preparação para o teste DW43 classe C, podendo ser de 1.500 PA, 1.200 PA ou 1.800 PA, dreno em todos os módulos, caso necessário, pontos de aterramento, preparação para o teste PAO ou skid metálico também. Acrescentando o skid metálico é alterado também no desenho, então já aparece no desenho o skid já montado no equipamento. E aqui temos um desenho que ele pode ser mostrado, ó, através dessa seção aqui, ó, seria o primeiro da esquerda. Ao salvar o equipamento, já é possível visualizar o desenho dele. Ficaria da seguinte forma aqui, ó. Note que tem todos os módulos aqui em formatos e também a parte superior aqui, uma vista superior do equipamento. Conseguimos também, através desse software, realizar o download dos desenhos aqui, podendo ser o desenho em PDF, DWG ou Excel. Aqui. Então, no caso, seria o mesmo desenho mostrado aqui, só que já em PDF ou DWG. Em Excel seria gerado o desenho com uma descrição já informando todos os componentes internos. Ou é possível também gerar uma folha de dados, podendo ser também nos formatos Word, Excel e PDF. E também em Word, no caso, seria uma folha de dados com informações descritas manualmente, então teria um relato assim dos componentes, assim, podendo ter realmente um bloco de texto escrito todos os componentes internos, assim. E na parte em Excel é gerado apenas em formato de tabela, assim, próximo a uma tabela, informando todas as informações selecionadas aqui. Aí na parte de PDF, no formato PDF, podemos selecionar o convencional, que no caso geraria uma folha de dados em Word, aqui já em PDF, a mesma folha de dados em Word, só que já em PDF. E na parte compacta, podemos gerar a mesma folha de dados em Excel, só que já em PDF. É possível também, caso você necessite selecionar mais de um equipamento, você consegue utilizar a funcionalidade salvar como, em que nessa funcionalidade você cria como se fosse uma cópia desse selecionamento já feito, e a partir dele você consegue ou alterar uma vazão ou alterar alguma outra informação de pressão e gerar um novo equipamento a partir de um já existente, assim, já selecionado. E na parte, depois de selecionar tudo, caso você necessite verificar um equipamento já feito, você pode ir na seção inicial aqui e clicar em meus projetos e verificar aqui um projeto já feito. Note aqui o que eu queria mostrar é que na folha de dados aqui, caso você já tenha feito equipamento e deseje verificar ele, você pode buscar aqui, dentre todos os filtros, essa parte aqui do número do equipamento, que em todas as folhas de dados é gerado esse número, e caso você queira procurar um equipamento, só basta você digitar esse número aqui na parte de Trox Selection Number, e aqui você consegue, ele já puxa para você diretamente o equipamento já selecionado. Ou você pode verificar também através da obra aqui também, que é um outro filtro bem eficiente para isso.
Bom, no caso é isso. Obrigado a todos pela atenção e qualquer caso de dúvida, por favor, entre em contato através desse número ou desse e-mail. Muito obrigado.